Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 19 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Que palavra maravilhosa é essa? É verdade, maravilhosíssima. Vamos orar profetizando essa paz aqui nos nossos corações, nas nossas almas e nas nossas mentes. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela honra, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, muito obrigado. Que tudo que está escrito no livro de João, capítulo 8, seja internalizado nos nossos corações, que toda a humanidade possa compreender o que está escrito ali no capítulo 8 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 12, 4. Se eu não me engano, o 4, 12. Estou ficando em dúvida agora. Hebreus 4, 12. Bem, então, Senhor, nesse momento, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, porque não estamos conseguindo perdoar aquelas pessoas que fingiram, mentiram, quiseram nos enganar, pessoa até que poderia nos enganar, mas o Senhor revelou, o Senhor trouxe à tona, porque quando nós estamos assim, fazendo as coisas de acordo com a Tua vontade, na honestidade, na ingenuidade, o Senhor revela. Mas o Senhor também, Senhor, coloca em nosso coração a capacidade de perdoar, de pedir perdão por não ter perdoado. Ô Senhor, nos santifica, nos livra do pecado, da mentira, da raiva, do ciúme, da inveja, tantos sentimentos ruins, meu Pai, que existem nos nossos corações no dia a dia, assim, sem que nós percebamos. Estamos assim cheios de pecado no nosso coração, né? Como está escrito lá no capítulo 18 de Jeremias, não é, Senhor? Eu vou parar aqui a oração para ele dizendo assim, ó, Jeremias não, 17, não é isso? Quando ele diz assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Isso é verdade, isso que acontece comigo, acontece com todos nós, por mais que tentamos nos santificar, tentamos ser pessoas melhores, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Só o Senhor, com seu sangue, pode nos purificar, nos transformar, Senhor, em pessoas melhores. Senhor, tira de nós a ira, todos esses sentimentos ruins. Eu não vou nem relacionar, mas o Senhor conhece cada um deles. Pai, que essa palavra seja escutada por alguém, uma pessoa sequer, que ela possa se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu salvador de suas vidas. E venha servir ao Senhor Jesus na igreja evangélica, se converter, usar seus dons e talentos para servir ao Senhor. Uma denominação que o Senhor mostre no coração da pessoa qual é a denominação que vai servir ao Senhor Jesus. Todas são maravilhosas. Onde Jesus está sendo pregado, todas são maravilhosas. Se algum pastor líder não está, vamos dizer assim, não está pregando o evangelho como deveria, isso é um problema entre ele e Deus. Ô Senhor, mas toda a igreja de Cristo é maravilhosa. Ô Senhor, pedimos que essa pessoa possa se converter, tá? Essa é a nossa oração, que esse vídeo tenha esse propósito, ele serve para isso, para resgatar almas para Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, vamos lá. Estamos lendo aqui o capítulo hoje 19, né? A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Assim diz o Senhor, vai e compra, assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciões dos sacerdotes. E sai
ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Jeremias 19, 3. E diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 19, 4. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Jeremias 19, 5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 19, 6. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Jeremias 19, 7. Porque dissiparei o conselho de Judá, de Jerusalém, neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Jeremias 19, 8. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Jeremias 19, 9. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que lhe buscam a vida deles. Jeremias 19, 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Jeremias 19, 11. E diz-lhes assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Jeremias 19, 12. Assim farei, 12. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. Jeremias 19, 3. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Jeremias 19, 14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo. Jeremias 19, 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Amém, aleluia, glórias a Deus. Façamos alguns comentários com relação ao capítulo 19 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada, que nós acabamos de ler. Jeremias 19, 2. A porta do sol, também ela é conhecida como porta do montouro ou do esterco. Neemias 2, 3. Indicando sua proximidade do depósito de lixo da cidade. Jeremias 19, entre 4 e 6, o comentário é o seguinte: abandonar o Deus verdadeiro e adorar ídolos era uma violação do primeiro mandamento, que resultava em inúmeros pecados relacionados aos cultos pagãos, sendo o pior deles o sacrifício humano.
Jeremias 19:8. Naquela época, o assobio era um sinal de escárnio, como é até hoje no Oriente Médio. Espanto, em hebraico, chamar, também pode ser traduzido como desolação ou refúgio. Jeremias 19:9, o comentário é o seguinte: os judaítas haviam destruído uns aos outros, que ao participarem de rituais de sacrifício humano. O julgamento de Deus confirmaria esta destruição mútua. Comer carne humana era uma das maldições do concerto pela desobediência. Deuteronômio 28, 53 e 57. Essa profecia se cumpriu literalmente em 586 a.C. e novamente em 70 d.C., conforme os registros do historiador Joséfo. Sob a pressão do cerco, os habitantes de Jerusalém comeram seus filhos e devoraram uns aos outros. Lamentações 2, 20 e 4, 10. Misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Jeremias 19, entre 10 e 11. Jeremias conclui a parábola. Deus ordenou que ele quebrasse a botija e, em nome do Senhor, profetizasse a destruição da cidade. A primeira analogia enfatiza a soberania de Deus sobre o seu povo. Jeremias 18, de 1 a 6. Enquanto esta imagem ressalta o poder de Deus de realizar seus propósitos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora vamos partir para aquele terceiro momento, quando nós fazemos a leitura da devocional de Elizabeth Georgia. Ela está nessa Bíblia aqui, a Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus, o devocionário de Elizabeth Georgia. Já lemos essa referência algumas vezes. E hoje vamos ler a reflexão que ela escreveu aqui, na página 722, denominada Deus Fala. Está baseado em Provérbios 12, 18. Vamos ver o que está escrito aqui em Provérbios 12, 18. Diz assim. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Glória a Deus, aleluia. Doce fala. Provérbios 12, 18, não está baseada já. A fala desenfreada, o sarcasmo e o gracejo podem ser divertidos. Eu faria isso continuamente se não pedisse a Deus para adoçar minha fala. Glória a Deus. Posso verbalmente disputar com os melhores argumentadores, mas será que isso é o que Deus pede de uma mulher piedosa? Utilizar palavras que estruturam e elevam traz louvor a Deus. Utilizar palavras que estruturam e elevam traz louvor a Deus. Essa palavra também traz alegria que sobrepuja a satisfação momentânea de vencer um argumento. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Não é fácil segurar a língua. Oh, glórias a Deus. Aleluia. É verdade. Não é fácil segurar a língua. Peça a Deus para ajudá-la a refrear os comentários impiedosos, destrutivos e agressivos. Provérbios 12, 18 faz esta afirmação. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Outra versão aqui não é mesmo, né? De Provérbios 12, 18. Se quiser ser sábia, refreia a língua. Simplesmente não diga nada. Tente fazer isso hoje. É bem fácil, mas seu dia será marcado pela sabedoria. Um dia de vitória gloriosa, paz e domínio próprio. Amém, aleluia, glórias a Deus. A oração que ela faz pequenininha assim, ao final de cada reflexão. Pai, impede-me de proferir palavras ásperas que brotam tão facilmente em minha mente. Dá-me teus pensamentos e sabedoria. Permita que a minha fala seja doce e encorajadora. Sei que a minha vida e meu coração serão imensamente abençoados. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Senhor, vou ler para mim de novo essa oração. Pai, impede-me de proferir palavras ásperas que brotam tão facilmente em minha mente. Dá-me teus pensamentos e sabedoria. Permita que a minha fala seja doce e encorajadora.
sei que a minha vida e meu coração serão imensamente abençoados. É verdade. É verdade mesmo, Senhor. Salmo 141, 3, se eu não me engano, diz assim: põe, Senhor, uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios. Deixa eu conferir. Salmo 141, 3. Põe, Senhor, uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios. Deixa eu ver essa versão aqui. Gente, é 140, Salmo 140, não, Provérbios, eu acho. Ih, gente, agora, Provérbios, não, desculpa, não estou me lembrando onde é esse versículo. Põe-se uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios. Deixa eu ver aqui, só mais uma tentativa. É isso, é 141, 3. Eu estava lendo 143, 3. Salmos 141, 3. Vou ler essa versão aqui. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E Tiago 1,19, que todo mundo conhece. Senhor, vamos ver aqui. Tiago 1,19. Já sabemos, mas vamos só relembrar. Que eu seja pronto. Peraí, Tiago 1,19. Tiago 1,19. Nós sabemos, mas é bom a gente ler para ler direitinho. Tiago 1,19. Portanto, a prática da palavra. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que bem. E agora vamos para aquele quarto momento, quando nós fazemos o quê? A leitura das letras, né? As letras desses hinos e corinhos que estão colocados aqui nesta Bíblia. Bem, o último que nós fizemos foi... Deixa eu ver aqui. O último que nós fizemos... não trouxe. Os últimos que nós fizemos foram esses aqui. Deixa eu ver. 462 foi Glória ao Salvador. Esse nós lemos a última vez, que é bem curtinho, não lembro? Então vamos lá. Hoje vamos ler 463. O título é O Povo de Abraão. Certo? O povo de Abraão. Diz assim. O povo de Abraão. Como o povo de Abraão para a terra de Sião, entre os povos inimigos viajou. Hoje eu, cheio de amor e de fé no Salvador, caminhando para o céu, contente, vou. Oh, glórias! No dia que a gente falecer, vamos contentes para o céu. Lá no céu, se nós vigiarmos e não perdermos a nossa salvação, pela falta do perdão, pela falta de pedir perdão, por todos os sentimentos ruins no coração. E qual foi a outra aqui que ia me chamou a atenção? Para não perder a salvação. São vários fatores que podem levar à perda da salvação. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá, na cidade de Jeová. Sempre alegre vou marchando para o céu. Na inteligência artificial nós vemos hoje a Nova Jerusalém, a cidade das ruas de ouro, de cristal. Bem, vamos lá. O povo de Abraão. O versículo, a estrofe 2, que eu estou lendo, né? Sustentado pelo amor do bendito Salvador, vigiando, sempre orando, certo vou. Dirigindo pela luz da presença de Jesus, caminhando para o céu, eu sempre vou. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá, na cidade de Jeová. Sempre alegre vou marchando para o céu. Lá no céu eu chegarei. Amém, aleluia, glórias a Deus.
Sua glória gozarei com aqueles que servirem ao Senhor. Quero sempre trabalhar para o glorificar, para que todos vejam em mim o seu amor. Assina a S. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá, na cidade de Jeová. Sempre alegre vou marchando para o céu. Plena graça, 464. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar, e poder para sempre me guardar. Tem meu Senhor, HMW. Plena graça, vou ler de novo, que é tão pequenininho. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar, e poder para sempre me guardar. Tem meu Senhor, assina HMW. E o 465 diz assim: Ele sofreu por mim. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Oh, Senhor. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Misericórdia. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiam quando o anjo, os guardas ainda vigiavam quando o anjo veio do céu e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Tem 3 asteriscos aqui que eu realmente não sei o que significa, tá bom? E é alguma referência, mas não sei onde achar. Deve ser o autor aqui desse hino ou corinho, sei lá. É hino, né? 465. Ele sofreu por mim. Ok? E vamos ficar aqui hoje no 465. Bem, foi um privilégio, uma honra, um presente de Deus, algo que eu não posso fazer por mim. Você não pode fazer por você. Só Deus pode nos conceder essa honra, esse privilégio de crer na palavra de Deus, de poder ler a palavra do Senhor, de poder propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer isso, no meu coração, no seu coração. Ele bate a porta do meu coração, do seu coração, meu irmão, minha irmã. Só você tem a chave do lado direito para abrir a porta, a maçaneta, e fazer com que o Senhor Jesus entre no seu coração, na sua alma e na sua mente. E vai então lhe dar prazer de fazer algo assim para o Senhor. Ler com prazer a palavra do Senhor, ir na igreja, frequentar os cultos, trabalhar para o Senhor, trabalhar no coral, trabalhar no ministério de crianças, trabalhar no ministério de jovens, trabalhar na administração com o pastor, servir ao pastor e sua família, limpar a igreja, lavar a igreja, pintar a igreja, trabalhar na informática da igreja, cuidar, sair para o evangelismo na igreja, participar da banda de adoração da igreja. Só que eu falei 10 ministérios que você pode desenvolver em uma igreja evangélica. Bem, então, foi muito bom, vamos orar. Senhor, nós te entregamos agora, Senhor, no Santo dos Santos, essa oferta no mundo espiritual, que é a tua palavra, linda, eficaz, maravilhosa, que ela possa fazer sentido, ganhar significado
na mente e na alma daquelas pessoas que estão afastadas de Ti, que não Te conhecem, Senhor, que possam reconhecer o Senhor como Salvador de suas vidas, se arrepender dos seus pecados, confessar, Senhor, como Salvador de suas vidas, Senhor. Pedimos também hoje pela paz no nosso país, no nosso planeta. Livra-nos, Senhor, de desastres ambientais. Entra com providência para equilibrar a natureza, Senhor, no nosso planeta. Pai, pedimos, Senhor, pela saúde de nossos pastores e pastoras, todos os nossos familiares, amigos e amigas, todos eles possam ser curados de suas enfermidades graves, das dores, Senhor. Que o Senhor possa nos curar de toda enfermidade no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, Pai. Todos os nossos amigos e pessoalmente a nós também. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e nas tuas águas desci. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são seus. Essa música, eu não sei se é a autora, mas a intérprete é Cassiane. Que Deus continue abençoando a nossa ungida irmã maravilhosa Cassiane. Meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus.